Muito boa noite, presidente Felipe Caputo, vice-presidente Grazi, todos os meus colegas vereadores, a todos que estão aí na presença. Boa noite, Jeff. Obrigado pela presença. E tem problemas que a cidade comenta todo dia, mas muita gente tem medo de falar pelo perigo, né, de ser mal interpretado. Medo de parecer muitas vezes intolerante, medo de transformar uma cobrança justa, talvez, em uma polêmica. Mas quando uma cidade inteira está cansado, a gente precisa chegar aqui e falar com respeito e com responsabilidade. Volto aqui a falar sobre a questão do camelódromo no entorno da nossa Catedral de Pedra. E antes de qualquer coisa, quero deixar muito claro, sempre quando eu toco nesse assunto eu falo aqui que sou a favor da cultura indígena. Acho que é muito importante termos um local adequado, né, para que esses produtos sejam comercializados, né, os produtos e a arte indígena. Não é uma fala contra ninguém que queira trabalhar, que quer ter o direito de trabalhar, de forma alguma, muito pelo contrário. Como falo, a cultura indígena tem que ser respeitada. Mas o que está acontecendo ali, ao lado da Catedral de Pedra, não pode ser tratado apenas como se fosse uma manifestação cultural. A gente está falando da venda de produtos industrializados, a gente está falando da venda de produtos eletrônicos, de gorros, luvas, toucas, mercadorias comuns que são vendidas em plena praça pública, em plena calçada, do lado do nosso maior cartão postal. E aí a pergunta que eu faço, e tem que ser feita com clareza: desde quando vender produto industrializado na calçada virou um direito cultural? Essa é a distorção que Canela não aceita mais. O empresário paga o aluguel, paga suas taxas, paga energia, paga água, paga funcionário, paga imposto, recebe fiscalização, cumpre regras. Muitos desses empresários investiram toda a sua vida no seu negócio, geram emprego, mantêm famílias, movimentam a nossa economia, ajudam a sustentar toda a nossa cidade. E do outro lado da calçada se instala um comércio irregular vendendo muitas vezes os mesmos produtos que o comerciante regular está vendendo. Óbvio, com um valor mais baixo, pois não se paga imposto, não se dá nota, não se gera empregos. Isso, para mim, não é justiça. Isso é uma injustiça com quem trabalha dentro da lei. E eu quero dizer aqui com todo respeito, mas com muita firmeza: a Justiça Federal e o Ministério Público Federal precisam olhar para a Canela de verdade. Porque, convenhamos, é muito fácil decidir lá de longe, olhar um processo no papel, é muito fácil enxergar apenas uma parte do problema. Difícil é estar aqui todos os dias, difícil é escutar os comerciantes reclamando diariamente dos altos impostos que pagam, dos altos aluguéis que pagam. Difícil é explicar para o turista que nosso maior cartão postal da cidade virou um camelódromo. Nenhuma decisão deveria impedir, na minha opinião, o município de fazer algo que é da lei do município, que é ordenar o município, ordenar a parte urbana. Né? Hoje, a Justiça Federal está querendo usurpar esse poder do município. O município tem o dever de organizar o espaço público, de proteger a questão da acessibilidade. Hoje, muitas barraquinhas acabam ficando até em cima do piso tátil. Tem o dever de cuidar da paisagem urbana, tem o dever de cuidar e de zelar pelo comércio formal e tem o dever de zelar pelo entorno da nossa catedral. Mas quando uma decisão da justiça impede até a fiscalização de produtos e venda de produtos industrializados, ela não resolve o conflito de forma alguma. Pelo contrário, na minha opinião, ela institucionaliza o problema. E aqui eu pergunto: quem responde pelo prejuízo dos empresários? Quem responde pela imagem da cidade? Quem responde pelo cidadão que vê a lei valer para um e não valer para outro? Canela não pode mais aceitar esse tipo de inversão. A gente precisa respeitar a cultura indígena, sim, mas respeito à cultura indígena não pode ser confundido com licença para descumprir uma regra. A gente precisa dialogar com a FUNAI, com os caciques, com o Ministério Público, com a Justiça Federal, com certeza. Mas o diálogo não pode significar que Canela fique de joelhos diante de uma situação que a própria cidade, todos os moradores, veem que está errada. Eu quero ser muito claro também com o Executivo: a Prefeitura precisa apresentar uma solução concreta, rápida, organizada, achar um local adequado, entrar em consenso
com a Justiça, com o Ministério Público, se o caminho é oferecer esse espaço, que a gente procure, então, ele e faça esse acordo. Mas tem que ter regra. Quem pode vender? O que pode vender? Quantas barraquinhas vão ter? Como vai ser o padrão dessas estruturas? Como vai ser comprovado que é artesanato indígena? Sem isso, convenhamos, a gente só vai trocar o problema de lugar, né? E Canela precisa de uma solução definitiva. A Justiça Federal e o Ministério Público, eles precisam entender alguma coisa, que proteger a cultura indígena não pode significar fechar os olhos para a venda de produtos irregulares. Não pode significar ignorar o comércio formal de Canela. Não pode significar tratar a Catedral de Pedra como se fosse um ponto qualquer. Lembrando que a Catedral de Pedra é um símbolo de Canela, um dos pontos mais fotografados na nossa cidade. É provavelmente a foto de Canela que corre o Brasil e corre o mundo. Então esse lugar precisa ser melhor cuidado e tratado com o respeito que ele merece. Por isso aqui eu faço algumas cobranças. Que o Executivo, então, apresente imediatamente esse lugar, essa proposta com local adequado e com regras claras, que a FUNAI e as lideranças indígenas participem dessa construção, mas principalmente respeitando os limites legais e também o bom senso. E principalmente que o Ministério Público e a Justiça Federal pare de olhar para apenas um lado do problema, enxergue também o lado dos empresários, dos moradores, dos turistas que visitam Canela. Canela não pode mais ser refém de decisões que são distantes, que não veem a nossa realidade, que muitas vezes são omissas com o que acontece aqui em Canela. Porque, convenhamos, todo mundo vê que a gente tem um problema, né? Para encerrar, respeito à cultura indígena sempre, mas comércio irregular ao lado da catedral nunca.